Depois de 4 anos de uma tenebrosa era Trump, em especial para os migrantes, Joe Biden assumiu nessa quarta-feira o governo dos Estados Unidos. Agora, com o início do mandato do democrata, é tempo de ver se promessas como a reformulação da política migratória dos últimos anos serão cumpridas. Quem apostava nisso era a caravana de cerca de 6 mil migrantes que partiu de Honduras rumo ao país na esperança de uma vida mais digna. Ela foi dispersada durante a semana, mas não foi a primeira do tipo e provavelmente não será a última. E esses migrantes não são os únicos que aguardam mudanças com o novo ocupante da Casa Branca. Cuba, Venezuela e até Jair Bolsonaro sabem que dias diferentes devem vir por aí. Já nos primeiros dias depois de tomar posse, Biden promete detalhar um projeto de lei que pode conceder cidadania legal a pelo menos 11 milhões de pessoas que vivem de forma irregular nos Estados Unidos. A medida prevê um caminho de 5 anos até a regularização da situação no país e o recebimento do chamado Green Card, e mais 3 anos para obter a cidadania. Além disso, o democrata prometeu encerrar os planos da construção de um muro na fronteira com o México, uma das principais promessas de Trump e que nunca se concretizou. Seu governo construiu apenas 76 quilômetros de novas barreiras nos últimos 4 anos. A fronteira tem mais de 3 mil quilômetros. Na campanha, Biden também se comprometeu com um sistema mais humano e justo e criticou a abordagem desumana que prende pessoas em jaulas e separa famílias ao chegar nos Estados Unidos. Mas até agora são promessas e não dá para saber até que ponto as políticas que aumentaram as violações aos direitos humanos nos últimos anos vão de fato mudar. Além disso, é improvável contar com um fluxo migratório menor. Ainda que a ONU admita uma redução em 30% na migração mundial, a gente começa 2021 com uma taxa de desemprego acima dos 10%, inédita no continente. Isso deve aumentar a procura por alternativas, como a migração para o vizinho rico Estados Unidos. Também é incerto se o governo Biden vai rever os termos bilaterais com os países vizinhos na América Central, chamados de Terceiro País Seguro. A lista inclui México, Guatemala, Honduras e El Salvador. Esse acordo define que os migrantes que tentem entrar nos Estados Unidos e acabem detidos por autoridades fronteiriças não sejam enviados de volta a seus países de origem, mas sim a esses países seguros intermediários. Segundo o acordo, esses países receptores, a quem os migrantes devem solicitar asilo provisório, são obrigados a garantir proteção e condições básicas aos transeuntes até que o pedido de entrada nos Estados Unidos seja resolvido. Mas essa conta nunca fecha. Além dos países considerados seguros não terem condições mínimas para receber um número alto de solicitantes, muitas vezes eles são os mesmos países dos quais os migrantes tentam fugir. É o caso da Guatemala, que foi obrigada a assinar o acordo em 2019 sob ameaças de sanções econômicas de Trump. No último dia 18 de janeiro, a caravana que partiu de Honduras foi duramente reprimida pela polícia guatemalteca, mostrando que esses países seguros não são seguros como se promete. No fim das contas, são só tentativas de retardar o fluxo migratório, deixando o problema nas mãos dos países centro-americanos em um ciclo vicioso e que afeta milhares de vidas em desespero. O governo Biden já alertou que essas mudanças não serão algo da noite para o dia e que agora não é a hora certa de ir para os Estados Unidos, pedindo paciência aos migrantes. Biden só esquece que os acordos de terceiro país seguro não levam em consideração um dos problemas mais comuns que levam as pessoas a migrarem, muitas vezes com a roupa do corpo e carregando crianças. Muitos centro-americanos estão fugindo de ameaças de morte de gangues e cartéis que operam em toda a região. Para essas pessoas, ficar esperando na Guatemala por um visto para os Estados Unidos após fugir de El Salvador, por exemplo, não tem nada de seguro. Já em Cuba e na Venezuela, existe expectativa por uma relação um pouco menos conturbada. O mais provável é que pouca coisa mude de fato, já que reverter sanções depende do Congresso e mesmo com maioria democrata, vale lembrar que Biden não venceu na Flórida muito por conta dos votos de imigrantes cubanos e outros latinos mais alinhados à direita. Pensando em uma eventual reeleição, é possível que a Casa Branca não queira mexer nesse vespeiro. Mas como Trump impôs a Cuba as sanções mais pesadas desde o fim da Guerra Fria, qualquer mudança já representaria um alívio. No caso da Venezuela, Juan Guaidó deve perder cada vez mais espaço. Os Estados Unidos ainda vão procurar uma alternativa ao chavismo e a Nicolás Maduro, mas Guaidó já vinha derretendo mesmo na época de Trump e não tem mais qualquer força na prática. E o Brasil? Por aqui, Bolsonaro nunca escondeu seu apoio à reeleição de Donald Trump. Ele também foi o último presidente da América Latina a reconhecer a vitória de Biden, não sem antes embarcar em teorias infundadas de fraude. Mas embora a relação com os Estados Unidos tenha sido de subserviência total nos últimos anos, o Brasil teve poucos ganhos concretos nessa suposta amizade. O temor não é tanto pelo que o Brasil deixa de ganhar, o que gera pouca coisa, mas pelo que Bolsonaro e seus aliados podem perder. A preocupação maior de Biden com o meio ambiente, nem que seja só no papel, já coloca Washington em rota de colisão com Brasília. A Amazônia vai se tornar um assunto quente no governo dos Estados Unidos, e não só pelas queimadas que Bolsonaro incentiva. Sanções econômicas e pressões a empresas que investem no Brasil podem entrar na agenda de Joe Biden enquanto Bolsonaro estiver no poder. O primeiro sinal de que o Brasil não terá moleza com o novo governo veio mesmo antes de Joe Biden tomar posse.
Um dos últimos atos de Donald Trump foi anunciar que as restrições a viajantes vindos do Brasil, impostas por conta da pandemia, finalmente deixarão de existir. Imediatamente, assessores de Joe Biden disseram que, no novo governo, essa medida não terá qualquer efeito. As restrições continuam. Para imigrantes e países como Cuba e Venezuela, a chegada de um governo que indica mais moderação traz expectativa de dias menos difíceis, ainda que com muita incerteza pelo caminho. Para Bolsonaro, a certeza já é maior e bem mais inconveniente. Sem seu principal ídolo comandando uma das maiores potências do mundo, é possível dizer que os problemas estão apenas começando. Sai o Make America Great Again e entra o Make Bolsonaro Irrelevant Again.